Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso módulo psiquiátrico. E não é muito pequenininho. Ao todo, essa aula tem 122 slides. Eu separei em 3 aulas. Porém, contudo, todavia, se chegar no horário, eu não vou correr com a aula. A gente tem aula de folga. Eu programei porque eu acho que dá. Mas se chegar com a aula, chegou no horário, não deu para a gente acabar a discussão, eu vou parar e continuo na próxima. Refaço a divisão dos módulos, não tem problema. Por quê? Porque o módulo psiquiátrico não é que ele é mais importante do que os outros, mas a maioria dos problemas psicossomáticos, eles começam pelos transtornos psiquiátricos de forma geral, como ansiedade, depressão e tantos outros. Então, ele está muito associado a diversas doenças. E eu não vou correr com matéria. Eu prefiro ficar um dia a mais, uma aula a mais, mas a gente completar todo o trabalho de forma de qualidade, ok? Não adianta a gente fazer o negócio correndo. Então, assim, vou buscar trazer a discussão o máximo possível, citar o máximo de casos, vocês podem fazer as interferências, porque eu acho que isso agrega bastante a aula, ok? Lembrando que a semana que vem não teremos aula, porque é aniversário da tia Pati. Então, semana que vem não teremos aula, na outra semana a gente continua. Quem tiver aula atrasada aí para assistir, todas as outras já estão. Tá tudo lá bonitinho. A Pri entrou. Vamos começar, então. Alguém quer falar alguma coisa antes ou eu posso começar a projeção? Não? Então, vamos lá. Bom, vamos começar o nosso módulo psiquiátrico. É um módulo muito complexo, que tem bastante reflexões e que aqui, principalmente, nós precisamos não julgar. Por quê? Porque nós temos transtornos diversos, onde nós vamos ter dificuldade, muitas vezes, de aceitar até que nós temos cada um deles. E muitas vezes nós vamos nos ver aqui. E é natural isso. É aquela coisa assim, acho que eu já tive isso, acho que eu já senti isso. E uma coisa importante, quando a gente fala da parte psiquiátrica, é a gente perceber que quando nós já tivemos experiências ligadas à área psiquiátrica, existem coisas extremamente positivas que é a questão de nos identificarmos com a dificuldade de cada pessoa que chega. Então, se chega uma pessoa que já passou por aquilo, a pessoa muitas vezes ela acha que ela é a única que está passando. E nós podemos acalmá-la e ajudá-la dizendo, olha, tudo bem, eu já passei por isso também, as coisas vão melhorar, tem jeito. E aí, eu gosto de explanar bastante essa parte terapêutica de como a gente conversa, o que a gente pode trazer, de dar ideias. Lógico que vocês vão ter várias outras ideias que vão agregar e pode dividir com a gente, que eu acho isso muito bacana, certo? Transtornos mentais e comportamentais. São condições caracterizadas por alterações mórbidas no modo de pensar e ou do humor, emoções, e ou por alterações mórbidas de comportamento associadas à angústia expressiva ou deteriorização do funcionamento psíquico global. Quando eu estou falando dessa questão, você virou de lado. Quando eu estou falando dessa questão psiquiátrica, eu posso ter alterações diversas. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo que cuida da mãe. Acho que eu já comentei dela aqui. Quando foi na outra semana, sem ser na semana passada, era a semana dela ir cuidar da mãe. Aí ela fica assim, de quarta até segunda. Aí na outra semana ela não vai. Ela vai semana sim, semana não. Aí a sessão dela é na quarta, é o dia que ela vai. Aí ela falou, ai Patrícia, é tão estranho, eu me sinto até culpada, mas me vem uma angústia quando eu lembro que hoje eu tenho que pegar minhas coisas e ir para casa da minha mãe.
Então, é uma coisa que a incomoda, que tira ela um pouco do eixo. E a gente respeita isso na medida que a gente entende que não é que ela não ame a mãe, mas o sair da sua casa, você viver a vida de outra pessoa, sabe? Uma parte da sua semana que tira você do seu conforto, tira você da sua cama, e a pessoa só reclama, é uma pessoa difícil, faz com que ela comece a ter sensações de rejeição, ela não quer ir lá. E a gente entende o porquê ela tem uma sensação de rejeição. E vamos respeitar isso, é natural. Então, isso já basta, por exemplo, para ela não ter apetite de vez em quando. É a hora que a gente pensa assim, ela pode estar gerando já angústia ou uma certa ansiedade por ter que ir para a casa da mãe. Porque é combinado, porque ela tem 94 anos e ela não pode ficar sozinha e de 12 irmãos, 3 cuidam. Então, é difícil mesmo. A ansiedade. Ninguém tem, ninguém sabe o que é, então eu vou explicar bem direitinho. Ninguém nunca sentiu o que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, ou antes de uma prova, ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Por sorte, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Quando eu estou falando do distúrbio de ansiedade, nós precisamos entender que a ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade é que ajuda você a levantar. Se você não está ansioso para ir para a academia às 6 da manhã, você não acorda às 6 da manhã para ir para a academia. Porque aquilo é extremamente desprazeroso para algumas pessoas. Eu acho legal. Mas tem pessoas que às vezes vão falar assim, você quer ver eu ter motivação para ir para a academia? Eu vou pagar o personal. Menina, você não falta uma aula. Por quê? Porque aquilo lhe causa uma certa ansiedade, não pelo valor da academia, mas pelo valor que você pagou para o professor e você não foi. Então, a ansiedade, ela nos faz levantar da cama de manhã e atender, dar comida para a menina, cuidar da casa, trabalhar, sabe? Fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, a ansiedade, ela não é ruim. Qual é o problema? É quando ela se torna excessiva. Eu tenho que ir para a academia amanhã às 6 da manhã. Não dorme? Opa, aí atrapalha. É natural, por exemplo, você ter um compromisso no outro dia e acordar um pouco antes. Eu, por exemplo, se eu colocar o relógio para despertar 5h40, é muito provável que entre 5h30 e 5h40 eu acorde antes do relógio despertar. Por quê? É essa ansiedade de falar, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho um compromisso. Então, isso é natural. Agora, o distúrbio de ansiedade, ele causa alguns problemas. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, esse distúrbio é caracterizado por preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Se você falar para uma criança ansiosa assim, nós vamos para o clube amanhã. Acabou. Já é amanhã? Já é agora? É tipo aquele burro do Shrek. Já chegou? Já chegou? Aí você pensa agora, na quarentena, para onde foram os níveis de ansiedade? Olha, a quarentena vai durar 2 meses. Olha, vai se estender por mais um mês, mais um mês, mais um mês, mais um mês. E aí nós já estamos entrando no 7º mês de quarentena. Se você parar para pensar, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. É muito tempo. Tá. Essa expectativa apreensiva pode estar diretamente relacionada aos níveis alterados de neurotransmissores, como
serotonina, dopamina, norepinefrina e ou influência de fatores ou fatos externos que aumentem sensações de estresse, tristeza e preocupação na vida da pessoa. A pessoa, quando fica ansiosa, muitas vezes ela fica extremamente irritada. É natural que ela fique assim. Algumas pessoas ficam apenas agitadas. Algumas pessoas ficam apenas falando rápido ou coisas do tipo. Pessoa passando. Lotação máxima de gatos na cama nesse momento por causa do ar-condicionado. Beatriz, fecha ali, por favor, que está muito aberta a porta. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de uma agitação. Então, a pessoa ela tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de pegar no sono, ela tem dificuldade até de comer, ou ela come excessivamente. Ela vai para os extremos, ela sai do eixo. Porque dopamina, serotonina, norepinefrina saem do normal. E aí não consegue-se mais ter uma tranquilidade. Falar de ansiedade é se referir a uma crise interna, um instante no qual a realidade nos supera, um momento em que a mente, descontroladamente, se vira para direções que sequer entendemos. Então, de repente, a cabeça está aqui, ali, vai, volta. É igual quando eu vou inaugurar a turma. De que curso for. Os momentos que antecedem a preparação de material, divisão, tudo isso vira um transtorno. Vira uma bagunça generalizada. E aí, quando passa a turma, aí vem aquela descarga, assim, de falar, pode descansar. Aí, no outro dia, eu tô morta. Aí, depois que a turma foi inaugurada, beleza, tudo começa a andar numa boa. Mas é natural, eu acho, nós estarmos, assim, agitados, preocupados, quando vamos fazer alguma coisa desse tipo. Criança, antes de começar a aula. A pessoa no primeiro encontro com um provável namorado ou namorada. Então, nós temos um nível de ansiedade altíssimo. E é isso, a pessoa ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma apresentação, por exemplo, de monografia. A pessoa fala, passa tudo na cabeça dela, menos o que precisa de verdade. O Brasil é o país com a maior taxa de diagnóstico de transtorno de ansiedade no mundo. Vocês sabiam disso? Quem disse isso foi a Organização Mundial de Saúde, em um relatório divulgado em 2017. Neste documento consta que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É muito alto, não é? Eu não sabia que o Brasil era o país mais ansioso do mundo até fazer essa pesquisa. E eu acho isso muito interessante, porque é natural do brasileiro. Nós vivemos montanhas russas em vários aspectos no nosso país. Então, e nós somos, assim, campeões de gerar ansiedade. Quando você olha as técnicas de marketing que o pessoal emprega no Brasil, é para matar o povo do coração. Aí você quer matar uma pessoa que quer te fazer ficar ansioso e você tá nem aí, quando você tá de boa, a pessoa fala assim, ai, preciso contar um negócio para você. Aí você fala, ué, conta. Aí a pessoa, não, depois. Menino, esse depois tem gente que não aguenta. Se eu falo isso para as minhas meninas, elas não me largam. Eu falo, eu tenho que entrar numa live agora. Elas sentam bem aqui e ficam olhando para minha cara até eu acabar a live. Elas falam assim, se você falar, você fala algo. Porque você não pode, não é justo você falar que tem uma coisa para me falar e não falar. Eu falei, gente, eu não fiz nada, tá tudo certo. Então, assim, a pessoa, ela desequilibra porque você diz que tem uma coisa para falar. A pessoa falar isso para mim, quem vai passar raiva é quem falou. Meu ex-namorado fazia isso muito. Eu preciso te falar uma coisa. Fala. Não, depois a gente conversa. Fala, tá bom. Aí ele, credo, você nem vai perguntar. Eu falei, não. Aí você é um ET, você não é uma mulher. Eu falei,
Só porque eu não sou ansiosa, eu não fico lá em cima. Fala, 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 fala. Deus me livre. Entre os fatores que podem aumentar o risco dos problemas de se instalar estão gênero, mais do que o dobro do número de casos ocorre em mulheres. Possivelmente por conta das constantes mudanças hormonais e maior exposição ao estresse. Isso é verdade. Traumas na infância, presença de doenças crônicas, genética, sim, isso pode ter herança familiar. E aí eu gosto de estender essa questão da herança familiar. Abuso de substâncias como drogas, álcool, cafeína e nicotina, que são substâncias que excitam o nosso cérebro, excita o nosso corpo. No caso, por exemplo, da herança familiar, eu gosto de colocar essa questão muito da convivência. Como é que você lida com a vida? Como você vê os seus pais lidando com a vida. Isso é natural. Então, se a minha mãe, ela tem uma postura absolutamente ansiosa diante de tudo, nervosa diante de tudo, eu vou imitar minha mãe. Porque eu acho que é assim que a gente encara os problemas, é assim que a gente encara as coisas que chegam até nós. Então, é muito importante entendermos que quando falamos de qualquer tipo de doenças comportamentais, como é, por exemplo, a ansiedade, nós precisamos entender que muitas vezes estamos dando exemplos de como agir dessa forma. E isso é muito delicado. Eu já recebi pessoas que chegaram em mim e falaram assim, eu estou passando uma situação muito difícil, o meu pai se deprime muito de precisar ser internado. Eu tenho medo de deprimir igual a ele. Aí eu falei, e a sua mãe? Não, minha mãe não. Eu falei, por que você quer imitar o seu pai e não a sua mãe? A pessoa ficou olhando pra minha cara com cara de tacho, né? Gente, expressão cara de tacho, vocês são do sul, é uma expressão natural aqui, tá? É tipo assim, cara de não sabe o que fazer. Então, assim, a pessoa ficou olhando pra minha cara assim, Eu falei, você pode fazer como a sua mãe, você sabe como a sua mãe faz. Não, minha mãe é ativa, resolve os problemas e tudo mais. Então, você sabe como fazer. Mas é natural, muitas vezes, nos espelharmos em alguém da família e sairmos imitando esse comportamento. Então, o comportamento ansioso, ele pode ser uma imitação de alguém que convivemos. Vocês, não sei se todos vocês aqui já passaram pela experiência de morar junto com alguém que não teve a mesma criação que você. Então, quando você conhece, está namorando e tal, cada um tem as suas particularidades, cada um teve uma criação, tem um hábito e tudo mais. Quando passa a morar junto, conviver muito tempo junto, você já não separa o que é de um e o que é de outro. Porque a gente começa a fazer coisas juntos. E aí você fala, nossa, você faz igualzinho o fulano. Você faz igualzinho o ciclano. É muito engraçado isso. E aí você entende que aquele comportamento é aprendido. Eu não sei, alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade, Melissa, a Luciana e a Priscila, de assistir a aula com a minha irmã. Todo mundo fala, é a mesma coisa. Parece que eu tô vendo, os gestos são iguais, as brincadeiras são iguais. Todo mundo fala, é a mesma. Falam igual, vocês têm assim, é como se fosse um jeito familiar de falar, mas a energia de vocês duas é diferente. Ela é mais agitada. Ela é mais ansiosa. Não é mais então, agitada, assim, mas... ela é mais agitada. Mas as expressões, as brincadeiras, não, aí é igual. É tudo igual. E tem quase 20 anos que eu estou em Brasília. Então, quando você olha, é um tempo muito grande para estar distante. Mas a gente faz as coisas muito parecidas. Por quê? É exatamente essa questão dessa hereditariedade. Mas essa hereditariedade, a gente precisa entender que ela é aprendida. Isso vem lá desde a infância, quando criamos esse jeito. Muito provavelmente observamos nossa mãe, outras pessoas que estavam perto, e aí você toma um jeito do outro. Isso é natural. Sintomas de ansiedade. Os sintomas emocionais podem incluir
tristeza, nervosismo, irritabilidade, sintomas fisiológicos, coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares e insônia. Esses sintomas, eles são tão sérios que tem gente que vai fazer exame para ver se não está infartando. Vai em diversos médicos, até que um médico iluminado chega e fala assim, olha só, ou você vai fazer terapia, ou você vai no psiquiatra, porque o seu problema não está no físico. E lógico que a pessoa fica muito chateada. Porque a pessoa ela quer achar um problema. E muitas vezes nós recebemos a pessoa por causa desses sintomas físicos. Isso é muito importante. Porque nós vamos receber a pessoa, às vezes ela vai falar da sensação de formigamento, de tontura, dor de cabeça, dor muscular, insônia, mas não está falando de coração acelerado e falta de ar. Vai te deixar confuso. Porque nem todo mundo que está com ansiedade vai ter falta de ar e taquicardia. E isso é natural. E aí, quando nós pegamos esses sintomas reunidos, começa a perguntar, desde quando? Parará. Todo esse processo. Sintomas comportamentais, geralmente tem impulsividade, agressividade e fala acelerada. São pessoas ansiosas, falam muito rápido. Tem gente que fala, nossa, mas tem preguiça, que você fala muito devagar. Eu já acho que eu falo rápido. E tem gente que acha que eu falo devagar. Tem gente que, para entender, eu falo, olha só, eu fiquei só na primeira frase. Então, você conversa comigo direito, que eu não estou entendendo. Aí você tem o pensamento acelerado, parece que você quer falar ali mais rápido do que tudo para chegar num assunto, parará, parará. Então, tem gente que você tem que colocar uma tecla SAP ali para conseguir acompanhar, de tão rápido que a pessoa fala. Sintomas cognitivos. Dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão e preocupações excessivas. Aí você fala para a pessoa assim, ai, me ajuda aqui, escolhe uma dessas duas blusas, verde ou azul. A pessoa não escolhe. Porque ela não consegue abrir mão de nada. A minha filha deve estar se identificando ali, porque ela fala assim, você que é de Libra e eu que sou indecisa. Não, ela é ansiosa. Aí ela lá na porta me olhando com a cara mortal. Eu não falei qual é. Ela fala assim, você que é de Libra e eu que sou indecisa. Não, ela é ansiosa. Então, logo a ansiedade se resolve, você consegue pensar, você consegue assentar o seu raciocínio e fazer suas escolhas. Está tudo bem. Porque sempre que nós escolhemos alguma coisa, nós abrimos mão de outra coisa. Então, para o ansioso, ele não quer abrir mão de nada. Ele quer viver tudo intensamente. Prevenção. Como é que a gente trabalha as pessoas ansiosas? Tente compreender e aprender a controlar visões distorcidas de fatos e pessoas que causem estresse. Se tem alguma situação que te cause estresse, você precisa entender que às vezes a sua visão acerca daquilo está extremamente distorcida. Que é importante você colocar a cabeça no lugar para conseguir entender tudo o que está acontecendo. Então, você acha às vezes que as pessoas estão falando mal de você. Já teve gente, acho que é amigo das meninas. Mãe, a gente estava fazendo tal coisa, fulano está achando que a gente está falando dele. Tá com TAG, muito provavelmente, que é transtorno de ansiedade generalizado. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a baixar um pouco a energia, sabe? A controlar um pouco esses impulsos, tirar esses fatos que às vezes é criação da cabeça da pessoa, combater pensamentos negativos que tragam essa sensação de impotência. Às vezes a pessoa ela já tem dificuldade achando que as pessoas falam mal dela. E ela enfia aquilo na cabeça e pronto, não tem quem não diga. Eu já vi gente chegar e tomar satisfação e falar, por que vocês estão falando de mim? A gente se entreolhou todo mundo e falou, mas a gente não está falando de você. Tá sim, eu tenho certeza. A pessoa tá isso para surtar, gente. Tá muito próximo. A gente precisa ter bastante cuidado.
Então, a gente precisa combater esses pensamentos negativos, essa sensação de impotência que esses assuntos trazem. Invista mais em momentos de relaxamento. Uma pessoa ansiosa, ela precisa rir, ela precisa brincar, ela precisa aprender a passar o controle. Tem alguns tipos de atividades que a gente faz com pessoa ansiosa que pode ser muito positivo. Pessoas ansiosas não costumam confiar nas outras pessoas. Então, se você pega mãe com filho, por exemplo, e brinca de cabra cega, e coloca para a pessoa, ó, sua mãe vai te guiar, você vai ter que confiar que ela não vai te deixar cair. Nossa, isso é extremamente difícil. Eu me lembro de fazer isso na época da faculdade, que eu fiz umas matérias em pedagogia. E eu não conheci ninguém na sala. E eu fui fazer o exercício e era com uma venda e você tinha que dar uma volta na universidade com escada. E a pessoa que ia me guiando, eu pegava aqui no braço da pessoa e ela ia me guiando e ela tinha que me falar tudo que vinha e eu tinha que confiar. Meu Deus, aquilo me gerou uma ansiedade violenta. Até que eu fui entendendo que eu precisava confiar nas pessoas. Eu tinha muita dificuldade. Mas precisa de momentos de relaxamento, precisa de momentos de descontração para que consiga lidar com essa ansiedade. Evitar pensar em coisas, em pequenas preocupações que vão se transformar em algo mais grave. Geralmente as pessoas ansiosas têm muita dificuldade de fazer as tarefas. Aí fala, eu ando, não faço nada. São reclamações recorrentes. Eu fico o dia inteiro, quando eu vejo, eu tô indo fazer compra. Aí, quando eu tô aqui no caminho de fazer compra, eu lembro que eu tenho que abastecer. Aí, de abastecer, eu tenho que fazer tal coisa. Aí, eu já chego no mercado muito tarde. Aí, eu tenho que voltar para fazer o almoço. Então, a pessoa ela tem uma série de atividades e ela não vai conseguindo cumprir as atividades e aquilo vai deixando ela frustrada. E ela sai louca tentando cumprir todas as atividades para ver se isso... A Laura está com a internet instalada. Ela vai fazendo as coisas para ver se ela consegue fazer tudo, como se ela tivesse que ser, assim, a super pessoa. O que eu recomendo? Uma coisa que me ajudou muito. Primeiro, agenda. Agenda faz diferença na nossa vida. Eu sou uma pessoa que vive bem com agenda. Então, eu anoto exatamente tudo que eu tenho que fazer. Outra coisa que funciona super bem. Post-its. Por quê? Se... A Melissa hoje me mandou um recadinho assim. Posso buscar a apostila? E eu estava atendendo. O que eu fiz? Anotei o nome da Melissa aqui. Por quê? Porque senão, entre um atendimento e outro, eu ia esquecer completamente. E depois eu ia ficar, meu Deus, eu não deixei o trem para Melissa. Eu ia ficar doida. Então, isso é uma dica que super funciona. Tenha sempre, se você está trabalhando, tenha sempre um post-it, uma agendinha, um caderninho, qualquer coisa. Aonde você anotou aquilo ali, você esfria a sua cabeça. Na hora que você tem uma folguinha, fala, caderninho, o que é que mesmo que eu tenho que fazer? Eu anotei alguma coisa. Aí você vem aqui, faz, tica, você risca, e você vai percebendo a quantidade de coisas que você fez no dia. Aí você começa a perceber que você não é enrolado, que você não está procrastinando, porque às vezes a pessoa acha que está procrastinando. O problema é que ela tem um volume de atividade gigantesco. E aí, quando ela vê que ela ticou várias coisas, que ela fez várias coisas durante o dia, ela começa a acalmar e falar assim, não, peraí, o negócio é um volume muito grande de coisas para fazer e eu normalmente tenho pouco tempo para fazer isso tudo. Gente, pode ser uma coisa boba, mas eu digo, é uma super dica para que as pessoas comecem a se acalmar, sair do padrão de ansiedade. Então, anotem. Eu não gosto dessa capinha de celular. Eu gosto de capinha de celular transparente. Porque eu pego um papelzinho, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer quando eu tenho que sair. Agora eu não ando saindo, né? Por causa da pandemia a gente sai muito pouco. E eu coloco aqui atrás na capinha do celular transparente. O celular você tá com ele o tempo inteiro. Aí eu
Ah, tem que passar em tal lugar. Passava, não sei o que. Quando eu chegava em casa, estava com a lista inteira cumprida. Eu já fazia a rota, antes de sair de casa, eu já fazia a rota de onde eu ia passar. Então, facilitava tudo. E via a quantidade de coisas que eu fazia. E isso ajuda, gente, muito. Isso diminui muito. Por que diminui? Aí que a gente tem que começar a pensar. Por que é que esse tipo de coisa diminui a nossa ansiedade? Primeiro, nós temos um vício mental, um vício de pensamento quando nós temos alguma coisa para fazer. Aí você fala assim, olha só, como nós damos ordem ao nosso cérebro. Eu não posso esquecer de passar na farmácia, vamos supor. Você está dando uma ordem para o seu cérebro assim, esquecer de passar na farmácia. O eu não posso apaga. Aí você faz, posso esquecer de passar na farmácia. E se você começa a se cobrar, passar na farmácia começa a se repetir no seu cérebro e isso começa a te gerar ansiedade. Quando você anota, acabou, você não precisa pensar. Eu tenho 10 coisas para fazer. Ao invés de ficar lembrando das 10 coisas pontualmente, preciso isso, preciso aquilo, isso te cansa, isso esgota. Isso faz uma liberação de adrenalina no seu corpo, ele te deixa lá no teto. Cortisol sobe, você espreme a sua suprarrenal. Quando você simplesmente faz o ato assim, eu só preciso olhar meu papelzinho. Tá tudo lá anotadinho? É simples, você pegou, olhou seu papelzinho, daqui eu tenho que ir na farmácia. Pronto, você desocupou o seu cérebro. Você saiu do pensamento repetitivo. Você saiu do looping mental que te cansa. Isso acalma a ansiedade. Pode ser bobo, mas, gente, simplesmente você sai da energia aqui e vem aqui. Algumas pessoas que eu trabalho, que eu peço para fazer isso, elas falam assim, Patrícia, realmente, quando você falou, eu pensei que fosse bobo. Mas quando chegou no final do dia, eu vi a quantidade de coisa que eu faço, até eu fiquei assustada. Então, comece a usar. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Você tem que deixar a sua cabeça desocupada para você pensar em coisas que realmente precisam de soluções. Eu preciso pensar num remédio assim, assado, parará. Às vezes você está dirigindo e fala, nossa, é mesmo. Se você estiver pensando, tem que passar no posto de gasolina, no mercado, na farmácia, tem que passar na costureira, passar não sei aonde. Você ocupou todo o seu pensamento, toda a sua energia com uma lista, que é uma coisa que você pode fazer manualmente. E aí você não tem solução para as coisas práticas do dia a dia. Evite o uso de cafeína se você é muito ansioso. Álcool, drogas ilícitas e as lícitas e medicamentos sem orientação médica. Então, todos esses excessos, eles causam uma aceleração. Existe uma prática comum entre os nossos adolescentes, que é o uso de... Fugiu o nome? Aquele trem que parece um guaraná, gente. Energético. Isso. Eles não tomam bebida alcoólica, vários adolescentes, mas tomam energéticos. E tomam energéticos diversos, que tem taurina e cafeína em doses muito elevadas. Já são ansiosos, já são agitados. E o uso frequente de energético, ele piora esse quadro. É um tipo de droga, entre aspas, porque não é uma droga, mas é um estimulante potente. E assim, eu converso muito com as meninas, a minha filha mais velha gosta de energético. Aí eu falo para ela, quando você quer tomar, você me peça, nós vamos escolher dia e horário. Então, assim, passou de 3, 4 horas da tarde, não toma. E só toma se estiver comigo. Então, tudo é muito conversado, tudo numa boa. Por quê? Porque o sabor, às vezes, é agradável. E aí ela fala assim, mãe, os meninos, meus amigos, eles gostam de comprar e ficam tomando vários sabores. Já tomou o sabor tal? Já tomou o sabor tal? Eles têm o dinheiro de comprar um refri, eles compram energético. E a venda é livre.
Só que o estímulo que isso causa, a agitação que isso causa, é muito grande. Principalmente vamos dizer, o HD tá novinho, o cérebro tá zerado, né? O negócio ali o energético ele entra ali fazendo um polvo. E aí eles ficam super agitados. O uso frequente de energético causa ansiedade.